glória, Senhor, inunda-nos nessa manhã, Pai, com a Tua presença, com a Tua glória, Senhor. Vem, inunda cada um de nós. Vem, inunda, Senhor, as nossas vidas. Vem, inunda os nossos corações com a Tua presença. Com a Tua presença. Inunda-nos. Tu és digno, Tu és santo, Pai. Toda adoração a Ti, toda exaltação, Pai. Este louvor entregamos a Ti, Pai. Que ele possa subir à Tua presença como um cheiro agradável, como um cheiro suave diante de Ti, Senhor. Louvamos a Ti, bendizemos o Teu nome, exaltamos a Ti. Obrigado, Senhor, pelo que Tu já começaste a fazer. Obrigado, Espírito Santo, naquilo que Tu já começaste a operar, naquilo que Tu já começaste a fazer, a trazer. Mas continua agora, continua falando conosco agora, através da Tua palavra, que é viva, que é eficaz, que ela penetra em nós. Que hoje ela possa penetrar nos nossos corações, na nossa mente, no nosso ser, e nós possamos sair daqui transformados por Ti, moldados na Tua santa mão. Nós Te louvamos, Senhor. Amém. Amém. Paz seja convosco, queridos. Bom dia. Amém. Bom dia. Você pode se assentar. Bom dia para você que está nos assistindo. Que a paz do Senhor Jesus esteja aí na sua casa, te invadindo como ela está aqui. Que essa presença, assim como ela está aqui, você também esteja sentindo aí. Eu quero te convidar a abrir a palavra de Deus no livro de Isaías, capítulo 64. Livro de Isaías 64, nós vamos ler do 1 até o 8. Deixa eu só ver essa letra aqui que está ficando pequena. Chega uma hora que elas vão diminuindo, né? Diz assim: se rompestes os céus e descestes, os montes tremeriam diante de Ti. Como quando o fogo acende os gravetos e faz a água ferver. Desce para que os Teus inimigos conheçam o Teu nome e as nações tremam diante de Ti. Pois quando fizestes coisas tremendas, coisas que não esperávamos, descestes e os montes tremeram diante de Ti. Desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de Ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Vens ajudar aqueles que praticam a justiça com alegria, que se lembram de Ti, dos Teus caminhos, mas prosseguindo nós em nossos pecados, Tu tirastes. Como então seremos salvos? Somos como o impuro todos nós, todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo, murchamos como folhas e como o vento as nossas iniquidades nos levam para longe. Não há ninguém que clame pelo Teu nome, que se anime e apegar-te a Ti. Pois escondeste de nós o Teu rosto e nos deixaste perecer por causa das nossas iniquidades. Contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai. Nós somos o barro, Tu és o oleiro. Todos nós somos obras das Tuas mãos. Você é obra da mão de Deus? Amém. Deus nos criou a Sua imagem e a Sua semelhança. E para Ele nós temos valor porque somos obras da mão dEle. Mas o que acontece, como nós lemos aqui,
o pecado, as nossas iniquidades, ela nos afastou de Deus. E além disso, o pecado quando Deus formou o homem, a imagem dele, semelhança, lá no Éden, ele também entrou o pecado, mas ele perdeu o seu senso de valor, o seu senso de propósito e a sua identidade. Então nós, como nós somos da semente de Adão, nós perdemos. Nós muitas vezes não sabemos qual é o nosso valor, nós não sabemos o nosso propósito e nós não sabemos nem quem somos. E hoje nós vivemos num tempo em que as pessoas estão perdidas, elas estão confusas nas suas vidas, elas são confusas nas suas emoções, elas não se entendem a si mesmas. E nós temos que entender a relação aqui, que para que nós possamos nos entender, nós temos que entender e conhecer a Deus. Em primeiro lugar, nós temos que entender e conhecer a Deus, o nosso Criador. Ter conhecimento de Deus está relacionado a nos conhecermos, a nós nos conhecermos a nós mesmos. Isso está relacionado. Quando nós não conhecemos a Deus, nós acabamos não nos conhecendo, nós não sabemos quem somos. Então, quando as pessoas elas não conhecem a Deus, elas não sabem quem são, elas não sabem para onde vão, elas não cumprem o seu real propósito, elas não sabem por que foram criadas, elas não sabem por que ela está aqui. Sempre uma grande pergunta há desde pequenos, desde as crianças, por que estamos aqui? Nós muitas vezes não sabemos. Mas Deus, Ele quer que cada um de nós, cada um de seus filhos, cada cristão, cada filho, seja usado por Ele. E uma das coisas dos nossos propósitos que Deus fez é para que nós, primeiro, a gente conheça Ele, a gente o ame e a gente o sirva. Essas são uma das razões pelas quais nós fomos criados. Para conhecer a Deus, para amá-lo e para servi-lo. Deus, Ele é relacional. Ele é uma pessoa que Ele quer se relacionar conosco. Mas nós vivemos no mundo, numa sociedade que ela não é relacional. Ela não tem esse relacionamento. Ela nos apresenta desde os tempos antigos e vem infiltrando com outros, com deuses. E esses deuses são impessoais, eles não são relacionais. Como nós vimos aqui no texto, nós temos um Deus que nos serve, é o único Deus que nos serve, é o único Deus que trabalha ao nosso favor. Os demais a gente vê em toda a história da humanidade, em toda a história, eles não servem o ser humano, eles só recebem. Mas Deus, Ele é diferente. O Deus verdadeiro, o Deus criador, Ele quer ter um relacionamento com o homem. Ele quer ter um relacionamento comigo. Ele quer ter um relacionamento com você. E é por isso que nós vamos ver na palavra de Deus que Deus se revela a nós. Cada um de uma maneira especial e de uma maneira única. Por quê? Porque somos únicos. Não tem ninguém igual a você. Saiba que a forma que te criou, ela foi jogada fora. Não tem mais ninguém. Você é único diante de Deus. E um exemplo onde Deus se revela, porque Ele quer revelar o propósito, Ele quer revelar a identidade, nós podemos pegar Moisés na sarça ardente. Lá em Êxodo, no capítulo 3, Moisés, ele está vivendo a sua vida normalmente, Ele já tinha passado por tantas coisas, você sabe a história. Ele foi resgatado pela filha de Faraó, ele viveu no palácio, mas ele matou o egípcio, ele teve que fugir. E nesse meio tempo que ele foge, ele vai e fica 40 anos fora, Deus se revela a ele. Quando Deus se revela a ele, Deus vem e fala, você pode olhar o texto em casa, Ele vai dizer assim: eu sou o Deus do teu pai, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. O que Ele está dizendo? Deus está revelando a sua identidade. Eu sou o Deus que eu mesmo decidi me relacionar com o povo. Sem ninguém pedir, eu vim e quis me relacionar. Eu sou um Deus, quando Ele fala isso, Deus do teu pai, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, Ele está falando: eu sou o Deus que fez aliança com o povo. Eu sou um Deus de aliança. Então Ele está se apresentando. Para frente, Moisés pergunta para ele: mas qual é o teu nome? Ele fala: eu sou o que sou.
Quando ele fala assim, eu sou o que eu sou, Deus está revelando a sua total e completa suficiência em si mesmo. Ele está dizendo que eu sou o que sou, eu faço e não preciso de ninguém para me ajudar. Porque aqui Deus está dando um propósito para Moisés, está mandando ele ir lá libertar o povo. E ele fala, eu não preciso, Moisés até fala do faraó, ele fala, eu não preciso do faraó, eu não preciso da permissão do faraó, eu não preciso que o faraó faça nada, porque eu sou o que sou, em mim você vai encontrar todas as coisas. Então Deus primeiro, ele se revela a Moisés. Logo depois no texto ali, Moisés, ele vai perguntar, ele vai dizer, Senhor, mas eu sou pequeno, eu não consigo falar. E ele começa a arrumar um monte de desculpas, e Deus fala assim, não preciso, eu estou contigo. Deus dá uma promessa para ele. Ele fala, eu estou contigo, creia que eu estou contigo. Né? Traduzindo nas minhas, parafraseando aqui. Né? E Deus fala para ele, vai e eu sou contigo, essa é a promessa. E Moisés se apega nessa promessa, porque Deus deu uma promessa para ele. E a partir da revelação da identidade de Deus, Moisés ele passa a ter a sua identidade. Sabe, quando nós nos aproximamos de Deus, Ele restitui a identidade dEle em nós, através de Jesus Cristo. Sabe, nós vemos na palavra assim, você vai dizer, mas a gente passa por tanta luta. Mas o que Jesus disse? Eu estou contigo. Você vai ter aflição, você vai passar por problemas, você vai passar por processos difíceis, mas eu estou contigo. E é isso que nós temos que nos apegar, a essa promessa do Senhor. E Jesus, ele fala, João 1,12, né? Diz assim, contudo, aos que receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. Nós agora não somos mais criaturas, mas nós somos filhos de Deus. Mas para que essa nossa identidade, ela seja cada vez firmada, nós muitas vezes temos que passar por processos. Muitas vezes nós temos que passar pela olaria de Deus. Como nós lemos aqui no versículo 8, o profeta está falando, eu sou o barro, tu és o oleiro. E nós temos que passar pela misericórdia do Senhor a essa olaria. E quando Isaías ele está falando aqui, ele está revelando, primeiro nós lemos o texto, ele fala, Senhor, tu és, ele está falando quem Deus é. E ele está revelando a soberania de Deus. E esse é um texto de misericórdia, de clamor, onde Isaías fala, Senhor, tu és tudo isso, mas olha, o Senhor fez, o Senhor veio conosco, o Senhor veio trabalhando, mas nós caímos no pecado. Nós caímos de novo. Nós estamos tentando pelas nossas forças, mas caímos de novo. E ele está dizendo assim, tenha misericórdia, Senhor. Aí eu quero que você volte lá na sua Bíblia, versículo 8. Eu quero me ater com você em 3 pontos aqui. Que ele vai dizer assim, contudo nós lemos aqui, né? Na versão da Nova Versão Transformadora, ela diz assim, apesar de tudo. Esse apesar de tudo, ele quer dizer assim, Senhor, com mais que tudo que nós fizemos, né, nossas obras nós tentamos fazer, mas elas são podres as nossas justiças. Elas são como panos sujos. Nós somos impuros, mas apesar de tudo, ou contudo, o Senhor és o nosso Pai. Ele está dizendo assim, Senhor, tu és o nosso Pai. Então, olha para nós como Pai. Não nos castigue. Sabe, igual a criança que vem com aquela... eu imagino aqui com aquele rostinho assim, eu errei, mas tenha misericórdia de mim, não me corrige, não me castiga. E Isaías está falando assim, tenha misericórdia, Senhor, tu és o nosso Pai. Sabe, os filhos, eles representam uma família. Eles representam o Pai. E aqui Deus é o nosso Pai. E nós somos representantes aqui desse Pai. Quando você não está aqui por estar apenas. Você está aqui para representar o teu Pai. O teu Pai Celestial. Essa é uma das nossas missões. Quando ele fala aqui, o Senhor é o meu Pai, o Senhor é o nosso Pai. Ele está dizendo, nós temos uma descendência.
Nós viemos de algum lugar, nós viemos de alguém. E o Senhor é o nosso Pai. O Senhor está conosco. O Senhor vai à nossa frente. O Senhor é que cuida, porque Pai é aquele que cuida, aquele que protege. Muitas vezes os filhos não fazem o que os pais querem. Muitas vezes os filhos não, eles entram, caem em desobediência. Mas o Pai, Ele muitas vezes é misericordioso. E aqui Isaías está fazendo esse clamor: tem misericórdia, Senhor. E assim como tu já fizeste de uma vez, faz de novo em nós. Assim como tu fizeste lá no passado, faz de novo na nossa vida. E ele se coloca aqui: nós somos o barro. Nós somos o barro. E o barro, quando nós paramos para pensar, se você for pensar numa olaria, a argila, ela é sem forma. Né? Quando ela vai para a olaria, ela é um bloco duro, onde ela tem várias coisas dentro dela, e há um processo para que esse barro ele chegue a ser um vaso, ele chegue a ser uma louça, ele chegue a ser algo tão bonito que nós vemos, né, nas lojas. Mas antes disso, ninguém para ver. Né? Às vezes nós olhamos uma louça e achamos assim: nossa, que bonito. Mas você não pensa que um dia ela foi informe. Ela era uma bola de barro, que não tinha valor nenhum. Mas às vezes ela não tem valor para quem não criou, mas para quem criou, ela tem o maior valor, porque é uma peça inestimável. E nós somos como barro. Nós somos informes muitas vezes. Nós viemos de uma forma, não de uma forma, mas sem forma, com o nosso caráter destruído, porque fomos destruídos no pecado, porque fomos destruídos nas iniquidades, nos caminhos onde passamos. Mas eu quero te dizer que hoje Deus quer agregar. Você pode achar que você não tem valor, mas hoje Deus quer agregar valor na sua vida. Ele quer agregar valores para você. Ele se interessa pela sua vida. Ele se interessa pela minha vida. E é por isso que muitas vezes Ele vai nos colocar na roda. Que o oleiro, ele coloca o barro aonde? Para formar a cerâmica? Na roda. E a roda, ela é um lugar onde o oleiro, ele está trabalhando ali. E é o lugar onde Deus trabalha conosco. É o lugar onde Deus, Ele vem muitas vezes e nos amassa e nos pressiona. Mas antes de colocar ali, como nós somos barro duro, muitas vezes Ele vai ter que jogar uma água, amolecer o barro e começar a tirar todas as impurezas desse barro. Eu estava vendo que eles, quando pegam um barro para fazer, antes dele ir para a roda, eles amassam essa massa, ela fica mole, ela amassa, eles abrem como um rolo e começam a passar facas, né, a faquinha nela. E é um processo meio chatinho assim de fazer, para quem faz a aula no pessoal que faz artes, né, cerâmica. E porque ali tem várias, tem cascalho, tem pedras. E às vezes não são coisas grandes, são coisas pequenininhas. Que a gente olha e vê, não, esse aqui tá bom, mas não, tem problema ali. Tem essas pedras que, se ela for feito a cerâmica, ela não vai ser uma boa cerâmica. Ela vai dar bolhas, ela vai dar defeitos. Ela não vai ficar lisinha e bonita. E Deus muitas vezes, Ele tem que, para que Ele construa em nós, como a palavra de Deus diz que nós somos como vasos na mão desse oleiro. Para que Ele construa em nós, Ele vai ter que nos amassar. E às vezes Ele vai ter que passar essa faca em nós. E quando Ele passa a faca, Ele começa a extrair as coisas, as impurezas que tem na nossa vida. E quando Ele passa essa faca para retirar essas impurezas, é um processo dolorido. Você já pensou se o barro falasse? O que ele ia dizer toda hora? Ai, ai, ai. Em todo momento ele estaria reclamando. Será que às vezes nós não fazemos assim quando estamos no processo de Deus? Ai, Senhor, está doendo, não aperta. Ai, Senhor, não aperta. Muitas vezes nós somos como barro, né? Nós temos que entrar nesses processos. As coisas da vida vêm para nós. E são processos que vão nos amassar, ela vai nos moldar. Nós somos uma geração que nós queremos tudo muito rápido.
Nós não, né? Não a minha é um pouquinho menos, mas tudo é rápido, não é? É o macarrão de 3 minutos, é o lanche de alguns minutos, é tudo muito rápido. E nós muitas vezes não temos a paciência de esperar pelos processos, porque nós estamos, né, ligados nessa rapidez. E Deus, os processos de Deus às vezes são um pouquinho longos. Os processos de Deus na nossa vida às vezes são longos. Mas Ele quer mudar, Ele quer nos moldar segundo o que Ele quer. Deus nos criou e nos formou. E Ele se interessa por nós. E Ele nos quer. Ele quer nos moldar. Ele nos quer próximo deles. Então nós somos o barro. Diga, eu sou o barro. Me molda, Senhor. Prestou atenção no que você falou? Me molda? Pode ser que doa. Mas esse processo da olaria, ele tem também o oleiro. E o nosso oleiro é Deus. E a primeira coisa é que Ele não quer um barro em forma. Ele não quer um montinho de barros. Mas Ele quer fazer algo que na mão dEle é grandioso. Na mão dEle é grande. Na mão dEle tem um propósito. E o oleiro, ele quer dar forma. Então ele pega o barro e ele faz aqui essa bola. E ele vai moldando, e ele vai moldando ali. E vai dando forma, e vai aperfeiçoando a sua criação. Cada um de nós, você, eu, somos resultados da mão criadora de Deus. Talvez você não tenha se dado o devido valor. Talvez você tenha uma imagem distorcida de você mesmo. Talvez você não ache que tenha algo em você. Algo que agregue para as pessoas. Algo que seja valorizado. E talvez nisso você vai se colocando para baixo. Mas eu quero te dizer que você é obra, é resultado da mão criadora de Deus. Deus te criou. E você tem esse resultado. Você é uma obra-prima. E Deus, Ele vai fazendo isso até que nos torne, a palavra diz, em vasos. 2 Coríntios 4:7 diz assim: agora nós mesmos somos como vasos frágeis de barro que contém um grande tesouro. Deus pôs um grande tesouro em você. Você é esse vaso. Mas muitas vezes nós rejeitamos a forma que Deus nos dá. Nós rejeitamos. Às vezes pode ser que Ele te fez ou me fez uma xícara, mas eu quero ser o prato. Às vezes um é o vaso, outro é o copo, mas você nunca está satisfeito com aquilo que Deus nos deu. Aquilo que Deus te deu. Talvez muitas vezes nós colocamos, e ontem até nós estávamos com alguns pastores conversando, nós colocamos na nossa cabeça, não, eu sou um vaso, e daí ali, né, diz, né, que tem um tesouro dentro de mim. Tem algo dentro de mim. E é algo grande, algo enorme que Deus tem, porque o que a gente fala? Deus tem um propósito grandioso. Deus tem propósitos grandiosos. Mas é na visão dele, muitas vezes nossa visão é distorcida. Então nós colocamos na nossa cabeça e criamos sonhos megalomaníacos de acordo com o propósito. Não, Deus me criou para pregar para multidões. Não, eu não vou pregar para uma pessoa. Eu não vou, vamos só falar no PG? Porque eu tenho algo na minha cabeça. Mas isso muitas vezes é o que nós criamos esse sonho. Esse é o plano que nós criamos. E às vezes não é o plano de Deus. Porque nosso plano não está centrado com a vontade de Deus. E nós temos que centrar o nosso plano. Senhor, para que tu nos criastes? Se esse não é o plano de Deus, a palavra diz que o plano de Deus não pode ser frustrado. Então quais planos que se frustram? Os nossos. E nós esperamos e vamos atrás de algo tão grandioso. Eu quero te dizer que tudo que Deus faz é grandioso. Tudo que Deus, aonde Ele toca é grandioso. Não importa se Ele vai te usar para falar para uma pessoa, para orar por uma pessoa, para pregar para uma pessoa, para às vezes ministrar para uma pessoa. Você não sabe quem é essa pessoa. Você já parou para pensar quem foi a pessoa que ganhou o Billy Graham para Jesus? Ela não aparece. Mas creio eu que ela vai ter um grande galardão.
Porque foi um homem fantástico, um homem de Deus e usado por Deus desde que ele se converteu até o final da sua vida. Então não trace planos, propósitos e sonhos megalomaníacos na sua vida. Alinhe os seus planos e os seus propósitos com os planos e o propósito que Deus te criou. Deus te criou para um propósito. Mas o oleiro, ele não dá só forma. O oleiro também dá beleza ao vaso. O oleiro não apenas ele traz essa beleza. Deus, ele não apenas te criou, ele não quer apenas que você seja um vaso, mas ele quer te moldar, ele quer te transformar e ele quer te refinar até a beleza de Cristo seja vista na tua vida e seja vista na minha vida. Então Deus sempre vai estar nos moldando e transformando e nos refinando. Ele nos refina até que nós possamos, o caráter de Cristo seja visto em nós. Mas o oleiro, ele também dá utilidade ao vaso. O vaso sempre é uma peça útil. Nem que seja para você, a hora que vai chegar a visita, você colocar os papéis ali dentro. É útil, não é? Às vezes você vai esconder, está chegando gente. Não sei se na sua casa é assim, na minha não é. Né? Papéis, palavras, não tem espalhado. E a gente vai colocando no vaso. Às vezes você vai colocar uma flor no vaso. Café, alguma coisa, sei lá, né? Uma xícara, água. Um vaso é para ser útil, ele precisa estar limpo. Um vaso para ser útil, ele não pode ter rachaduras. Ele tem que ser útil, ele tem que estar intacto. Assim, o vaso, ele é uma obra singular. Nós também somos obras do Criador. Nós somos moldados para sermos usados com um propósito. Cada vaso é singular. Eu quero dizer que você é um vaso. Você é singular. Deus se importa com você, sim. Deus, ele aguarda que você o sirva, sim. Deus aguarda, ele está esperando que você o conheça mais, sim. Que você o ame cada vez mais. Efésios 2:10 diz assim: pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Ele já planejou uma obra para você. Ele já planejou o teu propósito. Ele já sabe o que é. Para você e para mim. Cabe a nós agora descobrirmos. E como nós vamos descobrir? Se achegando mais perto desse Deus maravilhoso. Estando na mão desse oleiro. Estando na mão ali moldado. Sendo moldado por Ele. Sendo transformado. Mas essa transformação, muitas vezes nós não queremos. Porque nós queremos primeiro rápido. E ela começa a doer. Ela começa a doer. Ela começa a apertar, porque as coisas começam a ser colocadas no seu lugar e começa a ficar incômodo. E muitas vezes nós desistimos de ser moldados por Deus. Nós não deixamos que Deus nos molde até o final. Mas o oleiro, ele faz de novo o vaso estragado. Talvez você pense, não, mas eu já sou usado por Deus. Eu já sou um vaso para a glória do Senhor, amém. Mas talvez ao longo do processo da sua vida, do percurso da sua caminhada com Deus, você se rachou. Você como vaso, você se rachou. Ou apenas alguém bateu, sabe quando sai aquela lasquinha assim? Não fica bonito, né? Ele fica estranho. Nós, o que nós fazemos? Jogamos fora. Quero dizer que Deus não joga fora. As suas obras, Ele não joga fora. O profeta Jeremias, no capítulo 18, no versículo 4, capítulo 18, ele vai falar para Jeremias, Deus está falando com Jeremias e manda Jeremias descer à casa do oleiro. Ele fala assim, vai lá, né, Jeremias, acho que ele entende visual, né, Deus é fantástico, porque todos os recursos pedagógicos ele já usava. Então ele vai lá e eu vou te mostrar. E quando Jeremias está lá encostado e o oleiro pega o barro e ele faz todo esse processo aqui que eu te falei. No versículo 4, ele vai dizer que o oleiro estava fazendo um vaso e o vaso se quebrou.
Não diz que o oleiro quebrou o vaso, mas o vaso na mão dele se quebrou. Sabe, às vezes nós somos um vaso que se quebrou. Nós somos um vaso que rachou ao longo da nossa caminhada. E Deus não nos joga fora. Deus não joga nada danificado. Porque lá em Jeremias vai dizer assim que o oleiro fez de novo o vaso. Ele não refez, ele fez de novo. Porque refazer, muitas vezes vai ficar com os mesmos problemas que tinha anteriormente. E Deus fez ele de novo. Deus quer fazer de nós. Talvez você tenha passado por esse problemas, você foi desanimando na sua vida, você foi deixando coisas entrar, poeiras, coisas pegar, porque o barro ele adere a muitas coisas. Talvez você foi aderindo a coisas que não são de Deus. E você tenha desistido de algumas coisas do Senhor. E Deus, ele não desiste de você. Ele quer te fazer de novo. Ele quer me fazer de novo. Ele não desiste de cada um de nós. Ele nos dá uma segunda chance. Ele não é como nós que jogamos a louça cerâmica fora, mas Ele quer nos dar uma nova chance. Deus quer recuperar os vasos quebrados e rachados. Sabe por quê? Porque vasos rachados não seguram dentro de si o óleo, o azeite, que é o Espírito Santo. Se você colocar água, se isso aqui tivesse rachado, ela está pingando, né? Devagarinho, ela vai se saindo a água que tem aqui dentro. E nós, como vasos, quando nós venhamos para o Senhor, o tesouro dele está escondido em nós, como nós lemos. E esse tesouro escondido é o caráter de Cristo, não o caráter de Cristo, mas o Espírito Santo dentro de nós. E muitas vezes, se esse vaso está rachando, o óleo vai saindo. Ele não segura, o óleo vai indo embora. Sabe, quando nós nos achegamos a Jesus, a gente vem cheio de coisas que precisam ser retiradas das nossas vidas. As impurezas, elas precisam ser removidas das nossas vidas. Deus é o oleiro que nos toma como barro e trabalha e nos molda ao seu querer, ao seu propósito soberano. O propósito dele é soberano. Ele quer nos moldar como ele quer. Mas nós não queremos. Nós às vezes contendemos com Deus. Nós lutamos com Ele. E não, Senhor, eu não sou para isso. Você já não falou isso? Não, eu sou para aquilo. Né? Às vezes você pensa assim, não, eu não sou para pregar. Eu sou para cantar. E não canta nada. Às vezes você, eu não sou para liderar um PG. Eu sou aqui para ficar sentado quietinho. Eu não sirvo para isso. Quem te falou que você não serve? Deus te falou que você não serve? Ele tem um propósito na sua vida. Ele quer moldar e transformar a mim e a você. Mas esse processo, ele pode doer. Ele não é indolor. Mas o seu resultado é glorioso. É glorioso. Nós às vezes olhamos para as pessoas, olhamos pregadores ou pessoas que estão até mesmo na mídia, e nós olhamos e falamos como fulano é, mas nós não sabemos quais foram os processos que eles passaram. Nós não sabemos pelo que eles passaram. Ninguém sabe, porque nós só vemos o quê? A louça bonita, a louça adornada, a louça bem feita. Talvez Deus te chamou e Ele te criou com um propósito. E você se acha que você não tem valor. Você acha que você é obra do acaso. Eu quero te dizer que você não é obra do acaso. Você foi planejado por Deus. Talvez você ouviu, eu sou de uma gravidez indesejada. Eu quero te dizer que você não é uma gravidez indesejada.
Você não é ninguém indesejado. Você está aqui porque Deus planejou você e Ele tem um propósito na tua vida. Ele tem algo para você. Talvez a imagem que você tenha de si mesmo esteja distorcida, esteja fora de foco. Sabe quando você não consegue enxergar direito? Alguém aqui tem miopia? Poucos, né? O míope, ele não enxerga direito. Ele vê tudo desfocado, né, Vanessa? Né? Eu sei porque eu tenho miopia, eu uso lente. Se eu vim aqui sem lente, eu não sei quem é quem. Só vejo várias cabecinhas juntas, assim. Né? E o míope, ele vê assim. É uma imagem distorcida, mas precisa de uma lente para juntar essa imagem e ela ficar perfeita. Talvez você precise agora, hoje, da lente de Deus. E a lente de Deus, sabe o que é? É a palavra. É a palavra que vai entre você. Ela se coloca e ela começa a te mostrar quem você é. Deus quer te mostrar quem você é. Ele quer te mostrar para que Ele te criou. Estar nas mãos do oleiro é estar nas mãos daquele que enxerga o que ainda não é real. Sabe, você não tem, você pensa, não tem valor, ninguém gosta de mim. Eu sou feio, meu cabelo, meu não sei o quê. E a gente começa a colocar um monte de defeito, um monte de defeito, um monte de defeito, um monte de defeito. Mas Deus já sabe quem é você. Ele sabe quem você é. Porque para Ele você tem valor. Para Ele já planejou. Então Ele já viu. Igual a louça bonita quando você chega nas casas que vendem, né, essas louças. Você vê cada peça linda. Mas nós não sabemos como ela era antes. Mas o Criador, na cabeça dele, Ele já sabia como ia se tornar. Né? O designer, ele já sabe, ele já vê além, ele vê além do que nós possamos ver. Né? Eu acho muito interessante quando nós estávamos fazendo a reforma e falando com as meninas arquitetas, não, elas já tinham visto tudo, gente, eu não tinha visto nada. Elas falavam, entendeu, pastora? Entendi. Eu não tinha entendido nada, não conseguia, porque não era a minha cabeça. E é a cabeça delas, porque a criação, elas vêm além, elas já veem como tudo vai ficar pronto, com todo o arborismo, com todas as coisas, com o altar bonito. Mas nós não conseguimos ver, nós só vamos ver quando tiver o quê? Pronto. E Deus é assim, Ele já viu como você vai ser, Ele já viu como eu vou ser, Ele já planejou, cabe agora a nós, a nos ser deixar moldado. Muitas vezes você pode ter ouvido, você não tem jeito. Quero te dizer que você tem jeito na mão de Deus. Quando nós deixamos Deus nos moldar e nos amassar, sabe o que fica em nós? As suas digitais. O oleiro, quando ele está trabalhando no barro, ficam as digitais dele, a marca dele. E a marca valoriza a peça. Você já foi comprar uma peça de marca? Ela tem um certo valor. E ela não perde aquele valor. Porque algum designer, algum artista fez aquilo. Já foi ver um quadro, a Mona Lisa, o quadro de Mona Lisa? Ela tem um valor por causa do seu pintor. Né? Quem pintou, então ela agrega um grande valor. Eu quero te dizer que você tem valor, porque a assinatura do Deus Criador, do teu Pai está em você. E você tem valor. Quando o artista ele está fazendo a arte, a sua alma, o que tem nele, fica impregnada na sua obra. Eu quero te dizer que as mãos de Deus estão impregnadas em você. Você é a obra dele. Você é a obra-prima dele. Eu fui criada, você foi criado, cada um de nós, com valor e significado, pois fomos criados à imagem dele. Nós temos um valor incrível, porque fomos criados à sua imagem, sua semelhança. Deus nos criou, nos formou. Ele te criou. Ele te formou. Ele se interessa por você. Ele se interessa por mim.
Ele te chamou para um propósito. Você não é obra do acaso. Deus quer estabelecer em você a identidade dele. Ele quer estabelecer em nós a identidade de homens e mulheres de Deus. Porque até isso, o pecado, o mundo distorceu. Ninguém mais sabe o que é. Ninguém sabe o que é. Estão todos perdidos. E Deus hoje, Ele quer estabelecer essa identidade. A pergunta é: você está disposto a se entregar nas mãos do oleiro? Se coloque de pé, por favor. Você está disposto a descer à olaria de Deus? Você está disposto a deixar com que Ele te amasse e tire todas as impurezas? Talvez você tenha se quebrado, tenha se rachado, mas Ele quer te fazer de novo, e de novo, e de novo. Não importa o tempo, não importa o tempo que você está na caminhada, que você é filho de Deus, que você é um cristão, que você é um crente, que não importa. A cada tempo nós temos que estar na olaria de Deus, porque nós vamos aderindo coisas que não são nossas. Em que áreas da sua vida você precisa ser restaurado? Feche os seus olhos, coloca diante do Senhor. O que você precisa fazer para ser restaurado? Talvez tenham coisas que você tem feito ou não tem feito. Coloca diante do Senhor. Coloca, se você está disposto. É um momento de posicionamento. Deus só trabalha em nós quando nós nos posicionamos. Quando nós nos posicionamos, nós nos colocamos diante dEle, Ele trabalha em nós. Nós temos parte de um posicionamento nosso, porque Deus não nos obriga a nada, mas Ele faz quando nós nos colocamos. E se você vai ser quebrado, se você vai ser moldado para ser transformado, eu vou te informar que isso pode doer. Como eu já falei aqui, isso pode doer, mas a obra vai ser gloriosa. Deixa o Senhor operar na tua vida. Pai, queremos ser, Pai, como nós estamos cantando, como um vaso. A tua palavra em tudo fala, Pai, em nós como vasos, como barros, como pó. Pai, porque o barro e o pó não tem valor nenhum, mas nas tuas mãos, Senhor, Tu que és o Criador, Tu és aquele que faz. Nós temos valor, Senhor. Vem em nós, Pai, e molda, Senhor, o Teu caráter em nós. Vem em nós, Senhor, e molda a nossa vida, Senhor. Pai, vem em nós e nos prensa, Senhor, para que saia um bom azeite, para que o bom vinho saia de nós. E para isso, Senhor, muitas vezes nós vamos precisar da prensa. Nós vamos precisar ser apertados. Nós vamos precisar ser moldados por Ti, ó Deus. Nós precisamos, Senhor. Vem, Senhor, e nos aperfeiçoa em Ti, Senhor. Não para que nós possamos ser melhor que os outros, Pai, mas para que o caráter de Cristo seja visto e refletido em nós. Para que nós possamos, Senhor, como filhos, e Tu és o nosso Pai, nós possamos ser Teus representantes, ó Deus. E possamos ser um representante, Pai, como Tu és, ó Deus. Vem em nós, Pai. Molda cada um, Pai. Nos transforma.
segundo o teu propósito, o propósito do teu querer, segundo os planos que tu fizeste para nós. Vem, Pai, sobre nós. Nós abrimos os nossos corações nessa manhã. Nós abrimos os nossos corações. Deposita em nós, Pai, revela a tua paternidade neste lugar. Revela, Senhor, a tua identidade. Pai, nós vivemos em um mundo, nós vivemos em uma época onde as pessoas estão com suas identidades feridas, onde as pessoas estão com suas identidades perdidas. Não se sabe, Pai, quem são, não se sabe para que servem. Mas nós, Pai, aqui, se há alguém, ó Deus, aqui, ou se há alguém nos assistindo, que perdeu o seu senso de identidade, perdeu o seu senso de valor, não sabe qual é, para que foi criado. Vem, Senhor, com a tua identidade agora. Vem, Senhor, nós queremos nos aproximar de Ti, Pai, para que Tu possas se revelar a nós, para que Tu possas vir sobre nós. Faz em nós, Pai, como Tu já fizestes, Pai, uma vez, mas faz de novo, e se preciso de novo, e de novo, e de novo, quantas vezes forem necessárias. Vem, Senhor, e faz em nós, Pai. Molda em nós, Pai, que as Tuas digitais, Senhor, que a Tua assinatura possa estar em nós, porque somos obras das Tuas mãos. Pai, coloca cada um diante de Ti, Senhor. Continua falando, Pai, aos nossos corações. No nome de Jesus, Pai, nós cremos. Revela-se, Pai, a cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Vamos fazer dessa canção nossa oração. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra a minha vida, quebra a minha vida e faça-me de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Vamos declarar mais uma vez. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Pai, que nessa semana, Senhor, que se inicia no dia de hoje, Teu Espírito Santo encontra em nós um coração disposto, Pai, a ser moldado por Ti. Situações que acontecerão, que ocorrerão nessa semana, Pai, usa todas elas, Senhor, para que esse vaso que agora o Senhor tem transformado, as Tuas mãos têm sido colocadas na nossa vida, Pai, esse vaso se deixe ser moldado pelas circunstâncias que o Senhor permitir, pelas situações, ó Pai, em que o Senhor nos colocar, pelas pessoas que cruzarem o nosso caminho, Senhor, que conforme o Teu bom propósito, o Teu desejo, Senhor, a Tua palavra diz que uns vasos, Senhor Jesus, são destinados para honra, outros vasos para desonra, Pai, que nós estejamos nessa
distante daqueles que são vasos para a honra, Pai, daqueles que são usados para o teu bom propósito, e seja entrando ou saindo de lugares, estabelecimentos, ó Pai, aqueles que estarão viajando, entrando ou saindo da cidade, Pai, usa a nossa vida para o teu bom propósito, Senhor. Guarda-nos, Senhor, para que, Senhor, se necessário for, nós sejamos refeitos totalmente de novo, Senhor, mas guarda-nos de sermos colocados, Senhor, nas mãos do inimigo, Pai. Guarda-nos, ó Pai, de talvez algumas pedras no meio dessa massa de barro, Pai, que elas sejam removidas, Senhor, que nós possamos enxergar o caminho pelo qual o Senhor quer que nós trilhemos, Senhor, e assim, na medida que nós andarmos por essa terra, nós nos deixemos a ser moldados, para nos tornarmos um vaso de honra, Pai, nas Tuas mãos, assim nós cremos. Guarda todo esse povo, Senhor, que nos ouve agora pela internet, guarda todo esse povo, Senhor, que se reúne e tem o privilégio de estar presencialmente aqui, Senhor. Que o Teu bom propósito, acima dos nossos sonhos pessoais, ó Pai, acima das nossas frustrações pessoais, o Teu bom propósito, Senhor, se cumpra de maneira plena, Senhor, se cumpra, Senhor, na totalidade do Teu plano, que não haja dúvida, Senhor, mas que possamos caminhar na certeza daquele que nos chamou, é fiel para cumprir todo o Seu propósito, até o fim dos nossos dias aqui na terra. Assim nós oramos, assim nós cremos, em nome de Jesus, amém. Amém, meu amado. Que você possa ter uma semana abençoada, que você possa ter uma semana na presença do Senhor, sabendo que Ele dirige a tua vida acima de todas as coisas, e os planos dEle jamais podem ser frustrados. Você crê nisso? Possamos viver dessa maneira. Semana que vem, o pastor Fabiano estará aqui conosco, lá de Florianópolis, compartilhando uma palavra. Então já vá se preparando aí, semeando a boa semente no teu coração, que você receba isso da parte do Senhor, em nome de Jesus. Estende as tuas mãos aí. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre a tua vida, que a sua misericórdia te alcance por onde você for, e a paz que excede todo entendimento seja o juiz no teu coração, e que o grande amor desse Deus, que a graça do Filho Jesus e a comunhão mais doce e preciosa do Espírito Santo repouse sobre você e sobre a tua casa, hoje e para todo sempre. Amém. Deus te abençoe, vai em paz em nome de Jesus, e até a semana que vem, se o Senhor assim nos permitir.